A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo realiza amanhã, na quarta-feira, dia 5, mais uma edição do mutirão do programa Acordo Paulista. São condições facilitadas de pagamento para débitos de ICMS, IPVA, ITCMD, multas do PROCON, desde que inscritos em dívida ativa. O atendimento é gratuito, das 11 horas da manhã às 3 horas da tarde. As senhas serão distribuídas até este horário das 3 horas. Você que tem esse tipo de dívida, quer entrar em acordo, poupa tempo do Campina Shopping. Então, amanhã, que fica na rua Teixeira de Camargo, número 940, no bairro Jardim do Lago. Meio-dia mais 13 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta terça-feira, e vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 67, os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar 13 projetos. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Ontem foram 13 projetos em pauta e todos foram aprovados. Inclusive, em segunda discussão e votação, um de autoria do prefeito municipal, que institui o programa de recadastramento imobiliário. Eu conversei durante o intervalo regimental com o líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, que comentou a respeito. Votamos em primeira, votamos a legalidade, agora estamos votando o mérito. É um programa de atualização, né, do nosso cadastro imobiliário através do georreferenciamento. E essa ferramenta foi disponibilizada para a Prefeitura de Campinas pelo governo estadual, então algo que vem a custo zero, que moderniza a forma da prefeitura identificar aqueles imóveis que porventura tiveram ampliação, aqueles imóveis que passaram de uma categoria de residencial para imóvel comercial. Então hoje vem trazer para o município de Campinas uma justiça fiscal e uma justiça tributária. Aquelas pessoas ou aqueles imóveis que estavam pagando a menos, a menor, hoje com esse georreferenciamento, tendo ali aquela foto, né, de satélite daquele imóvel, né, constatado, o cidadão, a pessoa que é o dono daquele imóvel, ele terá a oportunidade de fazer a sua regularização através de acessando um link da Prefeitura Municipal de Campinas. E é importante dizer que esse projeto veio para a Câmara para que o cidadão tivesse a oportunidade de ter perdoado multa e juro, né, quando na não regularização do seu imóvel. Então, aquilo que ficou por um tempo sem ser regularizado, que era passível de multa e de juro, não será cobrado nem juro nem multa. Também foi aprovado o projeto do vereador Marcelo Silva, que institui em Campinas o Dia Municipal da Pré-Maturidade. Conversei com ele também ontem no intervalo regimental. Na verdade, eu acompanhei, acho que muita gente acompanhou nas redes sociais, né? Um caso da Nádia, ela teve uma criança prematura. Na verdade, foram duas, um acabou falecendo, mas muito prematuro. Então ficaram praticamente quase um ano dentro do hospital e tudo isso acabou levando a uma comoção nacional, né? De quão importante é você ter todo um respaldo multidisciplinar quando você tem uma criança prematura e quais as ações que tanto a família quanto o Estado podem apoiar no sentido de você conseguir que essa criança se desenvolva de uma forma, vamos dizer, rápida, de uma forma que ela consiga, vamos dizer, tirar essa prematuridade ao longo dos meses, ao longo da vida. Então, o quão importante é você ter o apoio da sociedade, você ter o apoio de uma equipe também multidisciplinar e que o Estado possa oferecer. Então, a gente tem que conscientizar, né, as pessoas, auxiliar, que são dados assim importantes do número de crianças prematuras que nascem e o que você precisa fazer, né? Porque a família acaba ficando muitas vezes muito preocupada. Então, se o Estado ele consegue dar esse respaldo, né, através de
ações, através da própria conversa que tem que ter com os pais, né? Os pais também precisam estar bem preparados psicologicamente para conseguir enfrentando, vamos dizer, o dia a dia desse momento difícil, que eu tenho certeza que com esse projeto pode amenizar um pouco, não do sofrimento, mas auxiliar, né? Estando sempre ao lado do cidadão. Também falei com o vereador Luiz Iabico durante o intervalo regimental. Conversei com ele sobre a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito municipal, com emenda que institui a implantação das microflorestas urbanas em Campinas. Exatamente, vamos votar pela segunda vez, a segunda votação, já na questão de mérito, com algumas emendas. Estamos analisando, iremos analisar as emendas durante a votação, acatar algumas, vetar outras, enfim. É um projeto interessante que o prefeito está mandando para a cidade de Campinas, um serviço através dos serviços públicos, da Secretaria de Serviços Públicos, onde o objetivo é plantar microflorestas em algumas regiões aqui de Campinas. Bom, vamos lá, para o pessoal entender direitinho que está em casa, vereador, o que seriam essas microflorestas? Algumas pessoas já devem ter notado algumas praças com várias mudas de plantas já quase 1 metro de altura. Ali são várias espécimes de árvores, jacarandá, pau-brasil, etc., que quando estiverem adultas, né, serão consideradas microflorestas para atrair mais frescor naquela região. Existem casos que diminuem-se até 2, 3 graus centígrados com o frescor que causa as microflorestas, atrai a fauna, os animais, os bichos, os pássaros, né? E deixa a cidade um pouquinho mais bonita. E as microflorestas também ajudam a captar o CO2 que existe em todas essas grandes cidades. Principalmente nos últimos tempos aí que tem feito um calor impressionante, né, vereador? Exatamente. Aquela região onde vão existir as microflorestas, existe a possibilidade de um frescor maior naquela região, evitando-se, assim, pontos de calor na cidade inteira. Bom, lembrando que na próxima quarta-feira será realizada aqui mesmo no plenário José Maria Matozinho a reunião ordinária de número 68. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara, presidida pela vereadora Débora Palermo, realizou a 8ª reunião e debateu a construção de políticas públicas mais inclusivas para a cidade de Campinas. A 8ª reunião ordinária da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pela vereadora Débora Palermo, contou com representantes da ENDEC, da Secretaria Municipal de Transportes, da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da Diretoria de Gestão de Políticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência e das organizações da sociedade civil que atuam na área. O tema central da reunião debateu o funcionamento do PAI Serviço e do SAEC, Serviço Especial de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos, além da ampliação do transporte adaptado e a inclusão de pessoas com deficiência visual e autistas severos nível 3 no sistema de transporte especializado. Ficou evidente, como a gente já sabia, que precisa ampliar tanto a frota do PAI Serviço como do SAEC, porque a demanda não está conseguindo ser atendida, a demanda da cidade. E essa demanda de pessoas com deficiência vem aumentando. Então, já está deficitário o atendimento hoje, quanto mais daqui para frente. Então, nós vamos ter que pensar no aumento de peruas do PAI Serviços e também do SAEC. Também trouxeram outras demandas, como a questão do pessoal que se trata fora de Campinas, que precisa de uma casa de apoio, né? E de rotas de ônibus que atendem essas entidades, principalmente dos deficientes visuais. Então, muitas demandas que foram trazidas e nós vamos fazer o encaminhamento disso para o poder público, para que a pessoa com deficiência tenha esse direito de participar das terapias, do esporte, da cultura, do lazer, da educação, através do transporte oferecido pelo poder público.
Atualmente, o PAI Serviço, que integra o Programa de Acessibilidade Inclusiva, oferece transporte gratuito e conta com 55 vans operantes, mais 5 que são classificadas como reserva, mas que também estão em operação pela alta demanda de atendimentos, que em 2 anos aumentou 50%. As nossas viagens por mês passaram de 11.600 em 2024 para 14.450 em 2025. Hoje nós temos uma solicitação média em torno de 330 solicitações médias por dia. E a nossa capacidade é de 280 atendimentos. Em virtude do número de vans, a gente não consegue atender mais que isso. E, então, nós temos hoje um déficit na relação oferta-demanda em torno de 20%. Outro ponto abordado foi em relação a pacientes transplantados que necessitam de transporte individual e pacientes com anemia falciforme. O presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, pontuou que o limite orçamentário tem impactado nos atendimentos. Hoje, como já foi dito, temos um limite orçamentário. Nós podemos atender o autista, a pessoa com autismo? Sim. Vamos mudar a lei, a gente passa a atender. Mas a outra pessoa que já não é atendida hoje, não vai ser atendida também quem já é atendido, porque nós temos um limite orçamentário dentro do PAI Serviço. Então, pode entrar mais 8 grupos. Aquele grupo que já está vai reduzir. E não tem problema. É uma questão da gente sentar, dialogar e achar uma solução. Então, se a gente atende hoje 280 pessoas por dia e entrar outros grupos, esses 280 pode cair para 50, aí a gente atende 50 de um, 50 de outro, 50 de um, no limite de 300, né, que é a nossa capacidade hoje. A falta de sensibilidade de alguns motoristas em relação aos usuários também foi colocado em pauta. Vinícius Riveretti destacou a importância da população enviar as reclamações. Nos envia as reclamações. Se a gente não sabe, às vezes, que o motorista chega lá acelerando na frente da sua casa. Não tem como eu saber, é impossível. Se as reclamações não chegarem, seja através dos vereadores, seja através das instituições, a gente não vai conseguir fiscalizar juntos todos os meios de transporte que a gente tem. A vereadora Débora Palermo ressaltou a importância em estender o debate para mais secretarias, para discutirem alternativas de melhoria nos serviços e mais políticas públicas. Com a licitação e com o novos carros que vão ser adquiridos, como o Fernando trouxe, eu acredito que vai melhorar muito, mas nós temos que também ampliar o debate da questão do autismo, que me preocupa muito, do nível 3, que precisa ser visto com carinho, precisa ter um transporte que atenda essas crianças, essas pessoas, para garantir as terapias. Mas essa comissão não vai terminar aqui esse debate. Nós vamos talvez trazer outra, como o Vinícius disse, né, trazer outras secretarias, ampliar esse debate. Eu acho que o papel importante é o que nós fizemos aqui hoje, é dar visibilidade para um problema que tem incomodado muito e há muito tempo. Seminário aqui na Câmara reúne representantes da sociedade civil, poder público, universidades e empresas para a discussão de estratégias integradas de conservação ambiental para a região metropolitana de Campinas. A Câmara de Campinas sediou no último sábado o seminário Corredor Ecológico Reconecta RMC, Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Jaguari, Atibaia e Pirapitingui. O evento é uma iniciativa conjunta do Legislativo, da AMA Paulínia, do Fórum Socioambiental de Campinas, do Coletivo Educador Ambiental e da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas. Representantes da sociedade civil, do poder público, universidades e empresas discutiram as estratégias integradas de conservação ambiental para a região metropolitana de Campinas. Procurando integrar todos os municípios e comprometer todos os municípios
com esse esforço de preservação da biodiversidade regional, procurando recuperar, restaurar, preservar matas ciliares, nascentes, né, preservar a fauna, a flora regional, formar e integrar corredores ecológicos da nossa região. E, recentemente, fui procurado aqui pelo vereador Wagner Romão, a vereadora Guida, que trouxe à Câmara os representantes do AMA Paulínia, que, na verdade, estavam no movimento no sentido de dar sequência a esse plano que está no papel, muito bonito, bem elaborado, mas que precisa efetivamente ser concretizado. Nesse período histórico, nessa quadra da história que a gente está discutindo as questões ambientais, lutando contra a expansão urbana, lutando contra a devastação, lutando contra a destruição dos nossos biomas, nada mais do que oportuno a gente apresentar um projeto como esse num ato mesmo de resistência, né, num ato de resistência ambiental. E então, mais do que nunca, o nosso mandato, né, eu me prontifiquei a procurar o presidente Rossini para a gente poder estabelecer esse diálogo. O presidente prontamente nos atendeu e o presidente prontamente entendeu, né, inclusive pela sua história também, né, de participação nas questões ambientais, né, na luta, na militância das questões ambientais, mais do que prontamente ele foi e falou, não, vamos de fato pensar, porque é um projeto importante. A gente tem trabalhado muito na frente parlamentar pelo meio ambiente, pelo enfrentamento aos efeitos das mudanças climáticas, com temas super diversos. A gente sabe que a questão ambiental ela é multifacetada, mas no sábado passado nós estávamos aqui discutindo justamente a questão da água, né? Então, a nossa compreensão sobre a importância da água, das nascentes, das bacias hidrográficas, dos córregos, né, a água é vida, a água é veículo, né, de vida, de trajeto das espécies vegetais, das espécies animais, e a gente tem uma tarefa muito importante, né, que eu acho que é começar a pensar a preservação ambiental como um todo a partir desse referencial. Eu acho que esse ato aqui hoje, nesse 1º de novembro, na Câmara Municipal, é uma pré-COP. É uma pré-COP. Porque eu venho acompanhando as pré-COPs no nosso país, no sul, no norte, no centro-oeste, e isso daqui, que representa hoje a quantidade de pessoas comprometidas, de ambientalistas, pessoas comprometidas com os seus municípios, com o nosso estado, com o nosso país, é uma pré-COP. O programa Reconecta, o projeto, ou o programa Reconecta, como a gente fala, ele foi um programa muito exitoso na sua concepção. Aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de lê-lo, peço que o façam para vocês entenderem a profundidade do que foi o planejamento, a idealização, a fixação de ações, de governança, das temáticas, das diretrizes que são implementadas ou que são previstas de implementação nesse programa. Aonde está o gargalo que o programa tem hoje na sua implementação? O processo de governança imposto ou estabelecido dentro desse programa ainda não está acontecendo a contento. A gente não avança muito. A gente tem um grande desafio, que é colocar todos esses planos de papel que foram sendo criados ao longo do tempo e torná-los numa prática de restabelecimento das conexões entre os remanescentes florestais. E a gente começa essa conversa por conta da Areia de Santa Genebra e a Areia de Matão, uma no município de Campinas e Paulínia, outra no município de Cosmópolis, e a gente percebendo a grande influência do polo petroquímico na nossa região. Vai chegar um tempo que a gente não vai poder beber dinheiro, a gente não vai poder comer dinheiro. A gente precisa de ações imediatas para a recuperação desses remanescentes florestais, dessas conexões, e essa conexão não é a conexão só da fauna, é a conexão nossa também. No encontro foi apresentado o projeto Cinturão Ecológico das Andorinhas, interligando áreas de proteção ambiental em Campinas
Cosmópolis e Paulínia, com foco na restauração de ecossistemas e na promoção de práticas sustentáveis. A gente fez um mapeamento de quantidade de nascentes para quê? Para que, primeiro, as áreas prioritárias têm que ser quais? As áreas que produzem mais água, os maiores fragmentos, as áreas que conectam unidades de conservação, as áreas que estão sobre afloramentos de áreas de recarga dos aquíferos, que também é pouco discutido, e se a gente for ver o abastecimento privado de água, ele vem, boa parte, via poços tubulares, né? Então, é via aquífero, enquanto o abastecimento público utiliza mais a água superficial. Então, a ideia é utilizar o quê? Identificar essas zonas estratégicas, essas áreas de fragilidade ou de favorabilidade ambiental, né? As áreas que têm maior potencial para gerar, né, serviços ambientais e ecossistêmicos. Outro ponto de destaque é a integração do projeto com iniciativas já existentes, como o Corredor Ecológico Reconecta RMC e o Corredor das Onças, que reforçam o compromisso regional com a conectividade entre áreas verdes, a proteção da biodiversidade e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas. A coluna vertebral do plano diretor do município, um dos eixos principais é o sistema SAVIO-C, Sistema de Unidade de Conservação e Áreas Verdes, e, portanto, ele faz parte do nosso planejamento urbano. Evidentemente que foi apresentado o Córrego das Andorinhas, e aí a equipe da Secretaria da Região Metropolitana se coloca à disposição para fazer essa aproximação com a AMA Paulínia, para a gente refinar esses projetos próximos, porque, afinal de contas, todos os financiamentos são bem-vindos. A gente direciona termo de compromisso ambiental, TACs, TCRAs, a gente direciona todos os plantios compensatórios para essas áreas, mas são 49 parques lineares aqui em Campinas, tem muita coisa para se fazer. Tudo isso tem que convergir para um objetivo comum, e não adianta a gente falar assim, olha, esse recursinho aqui, ó, vai para essa instituição da Mata Santa Genebra, esse vai para essa, esse vai para essa. Tá bom, mas isso tem que ser feito de forma coordenada. Se não está coordenado, a gente vai voltar a ter essa mesma discussão que a gente está tendo aqui daqui a 5 anos, porque vai continuar fragmentado. Na COP, existem 6 eixos que dialogam com a água, né? Um dos eixos é gestão e governança da água, o segundo é segurança hídrica, o terceiro é saneamento básico, o quarto é água como solução para a mitigação e a adaptação, o quinto, espaços dedicados ao tema, e o sexto, integração com outros temas. Nós estamos nesse quinto espaço dedicado ao tema, isso aí, como uma pré-COP, nós estamos na pré-COP, em todos os lugares nós estamos fazendo essa discussão, então nós estamos embutidos aqui, mas nós também estamos discutindo a integração com outros temas, que é a questão da água, com agendas cruciais como bioeconomia, preservação florestal e essas coisas todas. Vereadora Fernanda Souto promove debate sobre os efeitos da reforma administrativa para os servidores públicos. O debate público, comandado pela vereadora Fernanda Souto, abordou o relatório do Grupo de Trabalho da PEC 38, que é justamente a reforma administrativa que foi publicado pela Câmara Federal. Um tema muito importante, foi protocolado no Congresso Nacional, a PEC 38 de 2025, que trata da chamada reforma administrativa, uma proposta da extrema-direita e do Centrão, dos deputados desse campo político, para precarizar a carreira dos servidores, retirar direitos e também abrir espaço para as privatizações. E a gente trouxe um debate aqui sobre uma retomada de como foi construída essa proposta, né, que não começou agora, já é uma proposta que veio do governo Bolsonaro e que agora foi protocolada no Congresso Nacional, e também um momento para a gente organizar a luta contra a aprovação desse projeto, que vai tirar direitos conquistados dos servidores, precarizar a carreira e, dessa maneira, também precarizar o serviço que é oferecido à população, que mais depende desse serviço, é quem mais vai sofrer com a aprovação dessa reforma, se ela for aprovada. A parlamentar demonstrou preocupação com a criação de uma tabela única de remuneração sem correção automática pela inflação, que pode congelar os salários. Uma das questões que foi trazida por essa proposta é a criação de uma tabela única de remuneração para o serviço público. Qual que é essa questão? É importante que se retome isso. Existe um mito difundido de que os servidores públicos são privilegiados. Nós mostramos aqui
que 70% dos servidores recebem até R$ 5.000 ao mês. E metade dos servidores públicos do país recebem menos de R$ 3.500 ao mês. A criação dessa tabela única, que é uma proposta na PEC da reforma administrativa, ela vem supostamente com a desculpa de corrigir injustiças, de cortar supersalários e diminuir a diferença do ganho dos servidores com a iniciativa privada. Mas a verdade é que nessa tabela única ficam de fora os servidores do alto escalão do funcionalismo público que recebem penduricários, bonificações, ressarcimento de despesas, que é o alto escalão do judiciário, o alto escalão da política, os militares. O debate teve a participação do diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp, Toninho Alves. Então, o que eles estão propondo aqui não é uma reforma do Estado. Não é acabar com uma secretaria, não é acabar com o ministério ou ampliar o ministério. Na verdade, é mudar o papel do Estado brasileiro, o Estado indutor de políticas públicas, tirando o atendimento à população em situação de vulnerabilidade para entregar para a iniciativa privada. Ainda segundo Fernanda Souto, a reforma pode extinguir direitos dos servidores. Uma das questões trazidas pelo texto protocolado da PEC 38/2025 é a extinção de direitos conquistados pelos servidores, como a licença-prêmio, os anuênios, os quinquênios, a sexta parte. O texto prevê a extinção desses adicionais por tempo de serviço. Isso prejudica demais a carreira dos servidores, porque a gente precisa lembrar que a permanência do servidor no seu cargo, naquele serviço, é fundamental para a qualificação daquele serviço. Então, o servidor experiente, o servidor com qualificação, um servidor com expertise, ele contribui muito para a qualidade do serviço público. E, por isso, existem esses adicionais que são direitos conquistados pela categoria. A licença, o texto da PEC 38/2025 propõe a extinção desses direitos e, pior, também propõe que o servidor que não tenha a possibilidade de tirar as licenças de direito, ele não seja ressarcido em pecúnia, que hoje também é um direito do servidor. Hora de homenagem aqui no Jornal Câmara Notícia. Físico e diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais recebe o título de cidadão campineiro em reconhecimento à contribuição para a ciência e o desenvolvimento da cidade. Foi na reunião solene de número 72, realizada no plenário José Maria Matosinho, que o pesquisador Antônio José Roque da Silva recebeu o título de cidadão campineiro, uma iniciativa do vereador Gustavo Peta. José Roque teve uma passagem muito importante por Campinas durante a sua graduação e outros momentos de estudo na Unicamp, mas depois retornou à cidade para edificar uma das coisas hoje mais importantes que a cidade tem, que o Brasil tem, que é o CNPEM e todas as atividades, os laboratórios, os projetos que o CNPEM dirige nacionalmente aqui na nossa cidade. Nascido em São Paulo, o homenageado é físico e diretor do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Conhecido no meio científico como Zé Roque, é membro eleito da Academia Mundial de Ciências na área de ciências físicas, astronomia e espaço. Agora, soma a essa trajetória o título de cidadão campineiro. Campinas, eu acredito muito que ela tem tudo para ser uma das cidades mais relevantes do mundo, né? Já aparece um mapa do mundo. Então, uma das vantagens realmente do CIRES, o fato dele ser único, é sempre que alguém vai mostrar um síncrono no Brasil, vai apontar Campinas. Então, isso não tem o que fazer. E aí, com o Órion, então, vai aparecer de novo esse ponto. Então, de fato, Campinas foi colocado no mapa mundial com uma singularidade na América Latina inteira, né? E agora uma singularidade no mundo, que vai ser essa conexão, inclusive, do síncrotron com o NB4. Então, acho que todos nós temos que nos orgulhar muito, né? E é uma construção coletiva. Eu estou recebendo essa homenagem, eu agradeço enormemente, né? Mas eu sei que isso é uma construção de milhares de pessoas, né, que se envolveram ao longo de décadas, né? Além do orgulho que tem que ter de ter um centro como esse no Brasil, é que eles acreditam, e é isso que eu falo que é importante para os jovens, é acreditar
que, sim, é possível fazer no Brasil coisas de fronteira, coisas de ponta, desenvolver a nossa própria tecnologia. A palavra da moda é soberania, né? É soberania, né? E isso é uma mensagem importantíssima, porque a juventude precisa acreditar que a gente, sim, de fato, consegue trilhar os nossos próprios caminhos. A gente, sim, consegue criar os ambientes que vão gerar os empregos que você falou, que vão melhorar a sociedade, né? E eu acho que essa é uma mensagem muito importante que um centro como o CNPEM e uma cidade como Campinas. Durante a cerimônia, Gustavo Peta destacou o legado do pesquisador, sua contribuição para o avanço da ciência e o vínculo com a cidade, que abriga um dos maiores complexos de pesquisa da América Latina. Além de ser um grande cientista, pesquisador, ele é um grande gestor de um dos maiores projetos já vistos na história desse país. Do maior projeto hoje, do maior investimento feito no Brasil na área da ciência e tecnologia. Eu digo isso porque isso não é simples. Geralmente as pessoas que se dedicam muito à pesquisa, à ciência, não adquirem a mesma competência na gestão de grandes projetos e na gestão de recursos públicos, que são tão valiosos e tão importantes, com transparência, com capacidade, com eficiência, gerando esse grande projeto que nós temos no Brasil e que fica na nossa cidade.